gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana e eu vou ser a professora de vocês hoje, tá certo? O nosso assunto de hoje são os números. E essa aula é uma continuação da aula que a tia apresentou os números de 1 a 5. Hoje é a continuação, a gente hoje vai ver os números de 6 a 9, que são os números que estão faltando, tá certo? Então, a gente vai dar uma revisada em todos os números de 1 a 5 e depois a gente vai aprender os outros números restantes, tá certo? Vamos lá. O campo de experiências é espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Os direitos de aprendizagem são explorar, brincar, expressar-se e conhecer-se. E o objetivo de conhecimento é conhecer os números. No caso, como a tia já falou, conhecer os números de 6 a 9, tá certo? E a gente vai revisar os números de 1 a 5. Vamos lá. Isso daqui foi um tema que a tia já falou na aula anterior, como os números surgiram, tá certo? Se você assistiu a aula anterior, você vai lembrar isso aqui, ó, de boa. Há muito tempo atrás, os homens das cavernas viviam apenas com o que a natureza lhes dava. Então, tinha animais, tinha muitas árvores, muitos galhos, então eles conseguiam contar a passagem dos dias, quantos animais tinham no seu rebanho. Por exemplo, eles conseguiam contar com gravetos, com folhas de árvore. Para cada ovelhinha, eles colocavam uma folhinha, 2 ovelhinhas, 2 folhinhas. Mas o número 2, ele ainda não existia. Era apenas para ele ter uma noção da quantidade de ovelhas ou de vaquinhas que ele tinha, tá certo? Mas eles começaram a perceber que a colheita dos alimentos e a criação dos animais precisava de uns números maiores para contar. Porque uma pessoa que criava gado não criava só 2, né? Eles foram aumentando a produção, aumentando, e começaram a perceber a necessidade de encontrar outra maneira de contar. Foi dessa forma que alguém começou a pensar num código que todo mundo entendesse a quantidade que aquele fazendeiro tinha de bichinhos, tá? Continuando. Alguns pastores de ovelha, faziam a contagem do seu rebanho usando pedras também. Cada pedra correspondia a uma ovelha. Se ele percebia que uma ovelha tinha saído para pastar em outro campo, então ele tirava uma pedrinha do saquinho para ele saber, ele não perder a conta de quantas saíram. Por exemplo, ele tinha 10 pedrinhas no saquinho, que era o total de ovelhas que ele tinha. Mas aí uma ovelhinha resolveu ir pastar em outra grama. Tinha uma grama mais bonita, ela disse, vou pastar em outro lugar. Então aquele pastor de ovelha tirava uma pedrinha e colocava de lado. Quando a ovelha voltava, ele devolvia a pedrinha para lá. Por quê? Se fossem muitas ovelhas, ele poderia se perder e não saber se ela foi e voltou ou se não voltou, tá certo? Outra maneira também de contar era através dos nós. Os nós nas marcas das paredes das cavernas e outros tipos de marcação. A cada boi que a pessoa dava um nó na corda. Eu tinha um boi branco e preto, dava um nó. Eu tinha um boi todo marrom, outro nó. Cada boi, a pessoa tinha uma corda bem grandona com vários nós, tá certo? Ou também o pessoal marcava as paredes das cavernas, tá certo? Mas aí, depois de um tempo, o pessoal começou a perceber que era preciso outro sistema de contagem. E começaram a perceber que poderiam contar nos dedos, tá? Esse sistema não permitia que o número ficasse gravado na memória por muito tempo. As pessoas rapidamente esqueciam quantos dedos haviam levantado. Se eu tenho 5 laranjas, ou melhor, eu tinha essa quantidade aqui de laranjas. No outro dia, eu não ia poder passar a noite inteira com a mão levantada para saber quantos tinha.
em algum momento, eu iria fechar a mão, abrir a mão. E dessa forma, eu ia esquecer a quantidade de laranja. Se eu tinha um dedo para cada laranja, então, essa daqui era a quantidade de laranjas que eu tinha. Mas aí o pessoal começou a perceber que dessa forma, não era possível gravar o número, ou gravar a quantidade. Porque as pessoas iam usar a mão e daqui a pouco ia esquecer a quantidade de dedos que estava levantada. Então, eles inventaram um número para representar uma determinada quantidade. Então, quando tinha apenas determinada quantidade, eles inventaram um desenho para representar aquela quantidade. Outra quantidade já era representada por outro desenho. E assim por diante, tá certo? Aqui, ó, foram os primeiros números. Os primeiros números, eles eram escritos dessa forma, tá certo? Todos os números que existem são a combinação desses dígitos. Aqui a gente tem do 0 até o 9. Mas, tia, e o número 10? Aí o número 10 a gente pega o número 1 com o número 0 atrás. E o número 52, a gente pega o número 5 e o número 2. E assim por diante. Todos os números, a infinidade de números que a gente conhece, a pessoa mais rica do mundo, o dinheiro dele vai ser contado por esses números aqui. Vai ser representado por esses números, por esses dígitos, por esses desenhos, que as pessoas foram aprimorando e chegaram a esse desenho universal, tá certo? Todo mundo entende esses números aqui, beleza? Isso foi só uma pequena revisão, porque esse assunto eu já tinha explicado na aula passada. Revisando. Número 1, levanta aí na sua casa, levanta o dedinho que representa a quantidade 1. Quero ver. Sim, ó. Esse dedinho aqui, ou você pode levantar esse, ou levantar esse, tá certo? O importante é que tenha a quantidade certa. Não importa qual dedo você vai levantar, mas que tenha a quantidade certa. Agora, levanta para a tia o número 2, a quantidade de dedinhos representantes do número 2. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode fazer assim, contanto que seja sempre 2 dedinhos levantados, tá? Agora, levanta para a tia a quantidade referente ao número 3. Como que é? Assim, ó, 3 dedinhos. Agora, vamos levantar 4 dedinhos. Posso levantar mais um, ou posso deixar 3 nessa mão e 1 nessa outra mão. Aqui, ó, 4 dedinhos. Essa daqui é a quantidade referente ao número 4. Agora, o número 5. Qual é? Quantos dedinhos eu preciso levantar para representar a quantidade 5? Aqui, ó. 5 dedinhos levantados. Essas são as quantidades que a gente viu na aula anterior. Vamos ver agora os próximos números, tá? Vamos lá. Agora a gente vai aprender outros números, do 5 em diante. A gente acabou de revisar 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o próximo? Muito bem, você que disse número 6. O próximo é o número 6. Então, ó, eu já tenho 5. Lembra que a gente já havia levantado 5 dedinhos? Agora, a gente vai levantar mais 6 dedinhos. Vamos contar para ver se dá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dedinhos. Olha como é o desenho do número 6. Tá vendo? Observa o desenho de cada um dos números, tá certo? Continuando. Qual é o número que vem atrás do 6? Se você não sabe assim, decorado, não tem problema não. Você volta e conta tudinho de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo é o número 7. Se nós antes tínhamos levantado apenas 5 dedos de uma mão e 1 dedo da outra, para eu fazer 7, eu vou precisar levantar quantos? Eu vou precisar levantar mais 1. Agora eu tenho 7 dedinhos. Essa daqui é a quantidade referente ao número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Observa qual é o desenho que representa o número 7. Tá certo? Agora,
Quero saber quem é que conhece o número que vem depois do 7. Como é que se chama o número que vem depois do 7? Não tá lembrado? Vou ajudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é? 8. Muito bem, você que disse 8. Sempre que você não lembrar qual o número que vem depois, você pode voltar e contar tudinho de novo, do 1 até o número que você está em dúvida, tá certo? 8, olha aqui o desenho do número 8. São duas bolinhas, uma em cima da outra. Vamos lá agora, eu tenho 5 numa mão, tinha 2 na outra mão, e agora para eu formar 8, eu vou precisar levantar mais 1. Sempre vai ser 1 a mais. 1 a mais. Eu sempre tenho levantado um dedinho a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 dedinhos. Aí ali, presta bem atenção no desenho, que significa o número 8, tá bom? Agora vamos para o próximo. Qual é o vizinho do número 8, que está atrás do número 8? Vamos de novo. Não sabe, esqueceu, te ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, esse daqui é o desenho que representa o número 9, a quantidade 9. Vamos colocar no dedinho também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dedinhos. Lembra que antes a tia estava assim? A tia só fez levantar mais um dedo. Agora eu tenho 9 dedinhos. Essa daqui é a quantidade referente ao número 9, tá bom? E o número 0? Como é que a gente representa o número 0? Olha só, o número 0 é só uma bolinha. Parece um ovinho ele. Ó, tá vendo? É a representação do número 0. Mas qual é a quantidade que a gente vai colocar quando tem 0? Por exemplo, eu tenho 0 dedos. Assim. Eu não tenho nenhum dedinho. Tá certo? A partir do 1 é que eu vou levantar o dedo. Mas quando eu não tenho dedo nenhum, 0. Tá certo? Esse daqui. A pessoa pergunta assim: sua mãe tem quantos filhos? Tem 2. Então, a representação vai ser essa. Uma pessoa que não tem filho vai dizer o quê? Ah, eu não tenho filho. Eu tenho 0 filhos. 0 é quando não tem nenhum. Tá certo? Tá entendido? Agora, o 0, ele participa de outros números. Como, por exemplo, o número 10. Tá? O 10, ele vem atrás do 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 é o número 1 com o número 0 atrás. Tá certo? Ele acompanha o número 1, que aí forma o número 10. Beleza? Continuando. Agora, a gente vai treinar essa questão de quantidade e qual é o símbolo que representa aquela quantidade, tá certo? A gente vai treinar, se vocês prestaram atenção em cada um dos símbolos das quantidades que a tia falou, tá certo? Lembra que a tia disse assim, presta muita atenção no símbolo que representa aquela quantidade. Qual é o desenho que representa aquela quantidade, lembra? Por isso aqui, ó. Não só por isso, mas porque na sua vida toda você vai usar números, tá certo? Vamos lá. A gente vai começar com o barquinho. A gente vai contar. Todas as vezes que a gente for contar, a gente bota o dedinho em cima. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Qual desses aqui, qual desses símbolos representa a quantidade 5? Você lembra qual é? Vou mostrar. Esse aqui, ó, o do meio, representa o número 5. Vamos para o próximo agora. A moto, você consegue contar quantas motos tem? Vamos lá. 1, 2, 3. Tem 3 motos. Qual o número que representa a quantidade 3? Esse aqui, ó, o primeiro, número 3. Tá bom? Agora vamos para a bicicleta. A bicicleta tem quantas? Quantas bicicletas tem aqui? 1, 2, só tem 2. O desenho que representa o número 2 é esse aqui, ó, número 2.
Agora o skate. Quantos skates tem aqui? Quantos vocês estão vendo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Tem 4 skates. Você consegue lembrar qual é o símbolo para representar o número 4? Número 4, olha só. Tá vendo? Agora vamos para o trem. Quantos trens tem aqui? A gente vai colocar o dedinho em cima de cada trem para não perder a conta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 trens. Qual desses números representa a quantidade 7? Vamos ver. Número 7 aqui, ó. Viu só? E esse ônibus, quantos ônibus tem? Só tem um. Olha aqui, ó. O símbolo que eu uso para representar a quantidade 1. Agora vamos ver quantos carros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carros. Lembra que a tia falou que o número 8 é uma bolinha em cima da outra? Pronto, o número 8 é esse aqui, ó. Tá certo? Agora vamos contar quantos caminhões tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caminhões, que é esse desenho aqui. Tá certo? Ó, tá vendo? Agora a gente vai fazer outro exercício para que a tia perceba se você conseguiu decorar o símbolo que representa a determinada quantidade. Beleza? Vamos lá. A gente vai ligar os desenhos que têm a mesma quantidade, tá? Cada desenho desse tem uma quantidade específica e a gente vai ligar para o outro lado que tem a mesma quantidade de desenhos. Então, aqui eu tenho 3 barcos. 1, 2, 3. Eu vou ligar para um desses daqui, que no caso tem a mesma quantidade. Tem 2 patinhos, eu tenho uma foca, eu tenho 5 tartarugas, mas aqui, ó, o pintinho eu tenho 3. Então, eu vou ligar o barquinho, que tem 3, aos pintinhos, que tem 3 também. Tá bom? Agora a laranja eu tenho 2. Do lado de cá, qual desses tem 2 do mesmo desenho? Aqui, eu tô vendo aqui, ó, o patinho tem 2, então 2 laranjas, 2 patinhos, eles têm a mesma quantidade. Então, eu vou ligar eles 2, tá certo? Agora aqui a abelhinha. Eu tenho 5 abelhas e aqui eu tenho 5 tartarugas. 5 e 5, a quantidade é a mesma. Então, eu vou ligar elas 2. Ó, liguei. Agora, o último, eu tenho uma baleia e uma foca. 1 e 1. Vou ligar eles 2 também, tá certo? Aqui, ó, todas as quantidades estão ligadas para os seus pares. Todas as quantidades estão ligadas ao desenho do outro lado, que tem também a mesma quantidade. Vamos fazer outra. Agora, presta atenção que esse é um pouquinho mais complicado que o outro, tá? Vejam só. Vocês estão vendo que tem várias flores. Tem flores amarelas e flores rosas. A gente vai contar quantas amarelas, quantas rosas tem e depois a gente vai contar tudo junto, tá? Vamos lá. Vamos contar quantas flores amarelas. 1, 2, 3. Aqui, ó, do lado da flor amarela vai aparecer o número 3. Agora a gente vai contar quantas flores cor-de-rosa. 1, 2, 3. Aqui, ó, vou também colocar o número 3 aqui, do ladinho da flor rosa. Agora, a pergunta mais complicada, mais difícil. Quantas flores tem juntando amarelas e rosas? Posso contar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, as duas juntas vai dar um total de 6 florzinhas, tá certo? Foi difícil? Um pouquinho? Vamos agora fazer o de baixo. O de baixo tem muitas flores. Cuidado para não perder a conta, tá certo? Vamos ver. Vamos primeiro contar as amarelas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 florzinhas amarelas. Vou colocar aqui do lado. Número 5. Agora eu vou contar quantas florzinhas rosas tem. 1, 2, 3, 4, 5. Também tem 5 florzinhas rosas. Vou contar flores rosas e amarelas, as duas juntas. Quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 florzinhas juntando amarelas e rosas. Tá certo? Foi difícil? Um pouquinho? Tá bom, beleza. Isso aí, na prática,
vocês vão conseguir fazer e vão ficar craque nessa contagem de saber qual número representa qual quantidade. Vocês só vão aprender fazendo várias vezes, tá certo? Agora a gente vai para a sugestão de atividade, tá? Vem cá com a tia. Vamos montar um trenzinho com números. Vamos embora? Olha só. Lembra que a tia falou que os números eles sempre vão vir um na frente do outro, tudo direitinho. Aí a tia trouxe aqui um brinquedinho para que a gente monte um trenzinho de números, tá? Aqui, ó, é o vagão principal. Esse daqui é que vai puxar todos os outros carrinhos, tá? Qual é o primeiro número quando a gente diz que não tem nada? O primeiro, não tem nada quando eu tenho assim. Qual é o número? Número 0. Então, o número 0, ele vai ser o primeiro dos vagões aqui do trenzinho, tá certo? E depois do número 0, qual é o número que vem depois do 0? Se eu tenho isso e depois eu vou levantar apenas esse dedo, quantos dedos eu vou ter? 1. Qual é o número que representa o número 1? Olha esse aqui, ó, número 1. E depois do número 1, qual é o número que vem? Muito bem, você que disse. Tem 1, levanto mais um dedinho, fica quanto? 2, olha só. Número 2. Vamos tentar descobrir qual é o próximo. 1, 2, 3, muito bem. Olha só a quantidade aqui, ó, 3. Vamos montar aqui. E aqui o meu trenzinho vai ficando bem grandão, ó. Olha como ele tá grande. E ele vai ficar muito maior. Vamos agora completar. 1, 2, 3. Qual o próximo? 4. Número 4. Olha ele aqui. Número 4. 1, 2, 3, 4. Qual o próximo que eu boto aqui? Número 5. Muito bem. Número 5. Depois do 5, atrás do 5, qual é o número que vem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, você que disse 6 aí da sua casa, eu ouvi daqui. O próximo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual o próximo? 7. Número 7, parabéns. Atrás do 7, qual é o que vem atrás do 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Duas bolinhas, um em cima e um embaixo, número 8. Por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número 9. Que foram os números que nós aprendemos hoje, de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês gostaram? Gostaram da aula de hoje? Essa foi a atividade que a tia pensou em trazer para vocês. Treina mais em casa, tá certo? Olha direitinho os números, vê ao seu redor onde é que tem números. Quais são os números que cercam você? Tem número no celular, tem número no computador, tem número na sua casa, tá certo? Os números, eles são muito importantes para a gente e é interessante que você aprenda o nome de cada um deles o quanto antes, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!